Em 2020, o Brasil deu um passo importante para a segurança na internet. Foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Essa lei dá mais controle dos dados ao usuário. Apesar do avanço, a legislação não consegue impedir o mau uso das informações pessoais. Por isso é importante que o usuário não se descuide dos seus dados. Veja no terceiro episódio da série Política de Privacidade. Encarregado, primeiramente, ele serve como canal de comunicação da entidade que armazena dados pessoais com os titulares desses dados. Lembrando que os dados pessoais protegidos pela LGPD são apenas dados de pessoas físicas. As atividades do encarregado previstas na lei vão desde a recepção de reclamações dos titulares, passando por esclarecimentos e até mesmo a adoção de providências, inclusive nas hipóteses de vazamentos de informações, inclusive recorrentemente noticiadas pela mídia. O André é DPO do CREA Minas Gerais. Ele é responsável pela gestão de dados da autarquia. O DPO é o encarregado da proteção de dados e está previsto na LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2020 no Brasil. A intenção dessa lei é garantir maior segurança para os usuários ao navegar pela internet. Desde alguns anos atrás, assim, 2010, 2011, essa preocupação com a legislação já era mais efetiva no Brasil. Então a gente tem uma série de leis antes da Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Uso de Dados, a Lei Carolina Dickmann, que criminaliza os usos inadequados dos dados, um marco de regulatório da internet, até chegarmos na Lei Geral de Proteção de Dados, que foi criada em 2018, e ela visa especificamente tratar o dado das pessoas, os dados pessoais, para que eles sejam cuidados. Toda empresa já trata dados. O que é tratar dados? É você receber uma informação de uma pessoa, como um CPF, um endereço, um e-mail, e armazenar isso em algum banco de dados. Então já existe uma espécie de tratamento. O que essa lei veio fazer é exatamente demonstrar como será feito o armazenamento, porque ele tem 3 etapas. Ele é coletado, ele é trabalhado e ele é descartado. Isso é o que a lei diz expressamente. Não podemos guardar dados mais dos titulares. Na Europa, a Lei de Proteção de Dados tem gerado polêmicas. O bloco é conhecido por ter regras rígidas quando o assunto é privacidade. A mais recente controvérsia envolve o Facebook. A empresa de Zuckerberg ameaça sair do continente. O motivo é a cobrança de que a empresa trate os dados de usuários europeus no próprio continente. Atualmente, o Facebook colhe as informações na Europa e faz o tratamento nos Estados Unidos, que possuem outra lei de proteção de dados considerada insuficiente pelos europeus. A exigência é que as informações dos usuários sejam tratadas sob a jurisprudência mais rígida das leis da Europa. Houve uma melhora, sim. Tá? Houve um crescimento da preocupação de todas as empresas em aderir às regras da LGPD. A LGPD ela legisla sobre eu não posso vender os dados sem o consentimento da pessoa, eu não posso coletar os dados sem o consentimento da pessoa, não posso vender os dados sem o consentimento da pessoa, não posso usar os dados para outro fim sem ser aqueles para os quais foi consentido. A Lei de Proteção de Dados dá também um maior controle para o usuário sobre os dados. Ele vai ter mecanismos para fiscalizar as suas informações na internet. E essas pessoas terão o direito de saber: você está coletando meu dado para quê? Aonde você vai armazenar o meu dado? E o que você vai fazer com o meu dado? Se você não consentir, que é um item da própria lei, consentimento, se você não consentir, a organização, a instituição é obrigada a excluir o seu dado. E é também obrigada a provar para você que excluiu o seu dado, efetivamente. Desde o dia 10 de fevereiro, a proteção de dados se tornou um direito fundamental, aumentando ainda mais o seu poder fiscalizador. Havendo um incidente de segurança, que é o vazamento de dados, por exemplo, essa empresa tem automaticamente que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Fica bem mais rigoroso. Por quê? Quando hoje se tem algum problema, eu tive, por exemplo, um dado vazado, que esse dado me prejudicou de alguma forma.
vamos dar um exemplo de um exame que eu fiz, esse exame vazou. Como a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela tem que agir. Então eu vou fazer uma queixa na ANPD. Ela vai então fiscalizar esse laboratório, esse hospital, enfim. Se ela não tomar essa providência, eu posso ir no Ministério Público, nos PROCONs e no Juizado Especial. Como direito fundamental, mais do que nunca, a Justiça vai olhar aquilo ali como uma ofensa grave. Compara o direito à vida. São ações assim que o André tem implementado em seu trabalho como encarregado de proteção de dados. Os empregados e funcionários devem, pelo DPO, pelo encarregado e pela alta gestão, serem conscientizados, alertados sobre a importância de seguir fielmente os dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo para evitar aplicabilidade de sanções, que são sanções cíveis, administrativas e até mesmo criminais. Para a especialista, a lei traz avanços, mas ainda tem lacunas que precisam ser observadas. O grande desafio é essa cadeia mundial de criminosos, que eu acredito que é o grande desafio. A gente vai ficar punindo, multando, entrando em processos na justiça contra empresas que nos lesou como pessoa física, pedindo talvez danos morais ou então danos materiais, mas o ciclo vicioso do crime, ele tem que ser sanado e aí tem que ser um acordo mundial, porque a internet é terra de ninguém. A segurança dos dados é fundamental para evitar dores de cabeça. E os golpes não estão muito longe de nós. No próximo episódio, você vai acompanhar como o vazamento e uso indevido de dados pode impactar nossas vidas.